Bom dia, muito bem-vindos a mais um Almoçando com o Contador, esse espaço que a gente traz aqui para vocês tirarem as principais dúvidas do mundo empresarial. E hoje eu quis trazer aqui para vocês, já indo bem direto ao ponto, um assunto que, como muitos outros que a gente traz aqui nessas lives, está diretamente ligado à dor que o empresário tem, que é justamente aquela questão, olha, lucro a minha empresa, o contador diz que tem lucro, mas eu não vejo em lugar nenhum. Esse é um dos pontos que a gente quer discutir e quer apresentar um pouquinho qual que é a diferença de lucro contábil, aquele lucro que sai lá no DRE quando o contador está presente esse documento, que a gente já comentou como que faz a leitura desse documento, e o que é de fato disponibilidade em caixa, o que é o fluxo de caixa. São alguns termos diferentes que acabam trazendo um pouco de confusão ali e às vezes acaba até fazendo o empresário pensar, mas nossa, minha empresa não fatura, não tem lucro. Às vezes eu estou faturando 50, 100 mil por mês e não vejo esse dinheiro. O dinheiro entra para pagar a conta. Então esse é um ponto ali que a gente tem que discutir, tem que entender um pouquinho, que envolve tanto a questão da interpretação de dados contábeis, como a própria questão da administração dentro da empresa. Pontos que estão correlacionados que a gente precisa abordar um pouquinho mais a fundo para entender como é que funcionam essas questões. Então, para a gente iniciar, pensar um pouquinho o que é a parte do lucro contábil. Lucro contábil é lá a definição lá no DRE de lucro real que a empresa teve. Tive um faturamento de X, descontei ali minhas tributações, tive os descontos também ali das minhas despesas, desconto com funcionário, com mercadoria, questão de custo. E lá no final do DRE sai meu lucro ou prejuízo. Então esse é o lucro contábil da empresa. Essa definição de tirar todas as despesas e no final me traz esse valor X, tanto para bem quanto para mal. Aonde que nesse ponto a gente consegue diferenciar um pouquinho a questão de não estou vendo na minha empresa o lucro, não estou vendo esse dinheiro. Nós já tivemos alguns casos de clientes aqui comentarem conosco que no DRE, no final ali que foi entregue para eles, deu 400, 500 mil de lucro. Eles olharam para nós e perguntaram, mas aonde está esse dinheiro? Não vi. Aí que entra essa outra análise que a gente tem que fazer também. Primeiro ponto, nós precisamos entender também que existe uma diferença de regimes e formas de lançamento dentro dessas informações na contabilidade. Nós podemos trabalhar tanto com regime de caixa, quanto com regime de competência. Isso é diferente lá das questões tributárias, apesar de ter um pouquinho de vinculação. Então não tem relacionamento com ser simples nacional, lucro presumido, lucro real. Qualquer uma dessas modalidades ali de regime de tributação pode ser regime de competência ou regime de caixa. O que vai diferenciar é a forma que a contabilidade registra essas informações, registra os fatos. A questão das construtoras é muito raro ter uma construtora do regime de competência, justamente porque quando você opta por esse regime, a tributação também vem atrelada à competência. Então, mesmo não tendo recebido aquele 1 milhão daquela venda que a gente comentou, eu teria que tributar sobre aquele 1 milhão. E às vezes a parcela não arcaria com todo o valor tributário e a empresa acabaria ficando em prejuízo naquele mês. Então, nesse sentido, a gente começa a trabalhar com o regime de caixa, que a gente dilui essa tributação também lá para frente. Então, onde isso se relaciona a eu ver ou não o lucro dentro da empresa? Lá no teu demonstrativo, no mesmo formato que para a tributação, vai aparecer esse 1 milhão no regime de competência e eu vou receber em 120 vezes, no seu demonstrativo, no seu DRE, no lucro contábil da sua empresa, se eu tiver uma empresa com regime de competência, ele vai aparecer também aquele 1 milhão. Então, a questão de inadimplência, a questão de contas a receber, aquelas empresas que acabam trabalhando com vários parcelamentos para clientes. Então, se você é regime de competência, pode ser que uma das coisas que esteja mascarando esse lucro da tua empresa, melhor dizendo, que você tenha essa dificuldade de verificar onde está o dinheiro, porque o lucro de fato contabilmente existe, mas essa dificuldade de identificação pode estar atrelada a como funcionam os parcelamentos na sua empresa, se você tem algumas contas ali de inadimplência, então tem clientes que estão devendo 10, 20 mil, acaba tendo lucro, porque aquele 20 mil que você faturou acabou entrando como lucro da tua empresa, mas ela ainda está em prejuízo em relação ao recebimento. Então, isso acaba minando um pouco o teu fluxo de caixa, que é um outro ponto ali que a gente precisa elaborar um pouquinho. Então, parcelamentos, então tendo outros investimentos também, às vezes não está disponível para você esse valor no momento. Mas nós tivemos um cliente aqui também que trabalha bastante com permuta. A empresa dele possui um lucro contábil muito interessante. Ela faz uma venda ali de 1, 2 milhões por mês. Mas o que acontece? É muita permuta. Eles vendem ali alguns materiais próprios para construção civil e no momento que eles vendem, às vezes vendem para uma construtora, acabam permutando um apartamento. Então, ao invés de receber em dinheiro, em cheque ou algum outro valor monetário, eles preferem aguardar a conclusão daquele empreendimento
e acabam recebendo 1, 2 apartamentos em contraprestação a essa mercadoria que eles receberam. Então, a famosa dação em pagamento. Nesse sentido, o que acontece dentro dos demonstrativos da empresa? A tua empresa vai aparentar ter faturado o valor de toda aquela mercadoria vendida. Então, vamos dizer que deu 600 mil em mercadoria. Vai estar lá dentro do teu demonstrativo, dentro do teu DRE, esses 600 mil como faturamento. Agora, você vai ver nas tuas contas bancárias esse valor? Aí já é outra história. Que aí você já começa a ter outras formas de entrada de valor dentro da tua empresa. Esse imóvel vai ficar lá dentro de uma conta do teu balanço patrimonial, que é outro documento que a gente já conversou aqui, e vai apresentar que existe de fato aquela entrada de valores. Mas em questão monetária, em questão de fluxo de caixa, você não vai perceber esse valor. Então aí é um ponto que a gente precisa entender. Existe o lucro, mas eu não estou vendo? Primeiro ponto, analisa lá no teu balanço patrimonial. Você não comprou algum material novo? Como é que está o teu estoque? Você está com o estoque adequado ali para a tua movimentação? Às vezes você está com todo esse lucro armazenado em estoque. Que estoque é, de fato, um valor monetário. Para a contabilidade, isso até é um ponto que a gente costuma comentar bastante, que é contador vê tudo como número. É um caderno, é uma caneta? Para mim, isso aqui contabilmente não é uma caneta. Para mim, isso aqui é R$2, R$3 de custo. Preço de venda é outra história. Mas a gente pode entender que nos seus demonstrativos, nas suas movimentações financeiras, isso aqui vai representar um valor monetário que você pagou por ela. Então, o custo da tua operação. Então, é nesse sentido que você precisa analisar teu balanço. Então, eu comprei um maquinário novo. Eu trabalho com industrialização. Renovei toda a minha área industrial, todo o meu chão de fábrica, e comprei novos equipamentos, comprei talvez computadores novos ali no escritório, e aquilo teve um valor agregado considerável dentro do meu escritório, ou da minha indústria. Esse valor vai pegar um pouco daquele lucro, de algum lugar saiu aquela movimentação. Claro, eu posso ter vendido também equipamento antigo e ter trocado por uma diferença ali por um novo. Pode acontecer nesse sentido, mas tudo isso vai estar demonstrando ali no teu DRE. Vai ter a venda desse equipamento antigo, né? A alienação desse bem, vai ter a tributação sobre essa alienação também, caso houver, né? Vai ter a movimentação financeira propriamente dita nesse sentido. Vai acabar aparecendo que você não teve essa movimentação, às vezes porque não teve o dinheiro em mãos de fato. Mas esse bem está dentro da sua empresa. Então, esse é um ponto também que pode parecer que a contabilidade está gerando um lucro para você que é discrepante com a tua realidade. Porque você pode ter esse bem em imóvel dentro da tua empresa, né? Então, um apartamento que foi permutado, um maquinário, um carro novo, às vezes acontece também. Aí, outra questão, que é até um ponto que eu gostaria de discutir um pouquinho mais pra frente, às vezes acontece o empresário até entender, não, a minha empresa tá bem, ela tá faturando, mas eu não vejo dinheiro para mim, na minha pessoa física não tem nada. Mas aí você analisa bem e às vezes o carro que ele usa na pessoa física é a empresa que está pagando, às vezes até o imóvel que ele mora hoje é uma propriedade da empresa. Esses são pontos que a gente precisa analisar, como está sendo feita também essa retirada de valores da empresa, porque isso também, essa retirada desregularizada, acaba minando um pouquinho essa compreensão do que é de fato o lucro na empresa. Ponto importante nessa relação: no momento que eu faço uma retirada da empresa, eu preciso seguir aqueles caminhos do Prolabore, da distribuição de lucro. Esse Prolabore, essa distribuição de lucro, o Prolabore em si, ele é considerado uma despesa ali da empresa, ela vai lá para o DRE. A distribuição de lucro já é um lançamento que a gente faz mais no balanço patrimonial, que é essas contas finais da empresa. Então, quando eu faço uma distribuição de lucro, eu tiro esses valores de faturamento e lanço para minha pessoa física. Mas temos que tomar muito cuidado para entender se esse valor que você está retirando da empresa está de fato coincidindo com o movimento financeiro que existe hoje na tua sociedade. E é comum, o empresário recebe todo o valor ali faturado dentro da empresa e acaba só pagando as contas e retira o restante. Mas e daí? Com o que a tua empresa vai se movimentar? Com o que ela vai gerar mais lucros para você? Então ela precisa ter capital, aquele capital social que a gente já conversou também, que é importante a gente elaborar, também é importante na hora de retirar os lucros da sociedade, você entender, não, hoje eu vou manter, às vezes 30%, 40% do que eu faturo vai ficar na empresa. Talvez lá na frente até mais. Então você já consiga se movimentar. A gente entende que no início da empresa, às vezes é um pouquinho difícil você deixar 30% de tudo que você faturou ali dentro. Às vezes o empresário, principalmente o prestador de serviço, começa faturando 2, 3, 5 mil reais. E esse já seria basicamente o custo de vida total dessa pessoa. Mas é interessante a gente entender que a empresa é uma outra entidade. Ela precisa também ter valor ali à disposição, então disponibilidade de caixa, para se movimentar, para elaborar outras atividades. Às vezes, principalmente questão de comércio, às vezes precisa comprar algum estoque
estoque, comprar alguma mercadoria, repor algum item que foi danificado. É necessário a gente pensar também nesse caso, porque ele influencia muito a questão de lucro ou não dentro da empresa. Outro ponto também que acaba mascarando um pouco essa informação dos lucros são os gastos invisíveis. O que são gastos invisíveis? Às vezes você não percebe que tem esses gastos, mas eles existem. E o contador, quando faz bem analisado os relatórios ali das suas movimentações, acaba percebendo e lançando essas informações nos seus demonstrativos que você acaba, às vezes, nem tendo ciência que elas estão ali. Então, o que são esses gastos invisíveis? Juros bancários, juros com cartões. É aquela função, é aquele movimento que já está diretamente atrelado na tua atividade. Então, quando um cliente faz uma compra ali no cartão de crédito na tua empresa, está sendo retirado ali uma porcentagem lá para a administradora daquele cartão. Convenhamos que hoje em dia essas taxas elas estão um pouquinho altas. Se você não considera isso até mesmo na tua precificação, você vai acabar ficando no prejuízo, porque dependendo da quantidade de parcelas que você faz com o cliente, ela acaba aumentando esse valor a ser pago ali de taxa da administradora do cartão. E esses valores precisam ser identificados nesses demonstrativos também de resultado. Pode acontecer o inverso também. Às vezes você analisar que tem um valor considerável ali na conta, mas a tua empresa deu um lucro menor. Mas você tem que considerar que tem esses valores a descontar também. A Nádia deu uma ideia aqui também, e até eu pedi para deixarem aqui nos comentários se acharem interessante essa questão, mas nós podíamos conversar nas próximas lives também um pouquinho mais sobre a diferença de custo e valor de serviço, que são pontos ali bem importantes que a gente precisa destacar, que custo é mais atrelado à questão de quanto eu gasto para ter aquele serviço, e o valor mais relacionado àquilo que eu agrego ao serviço, a minha especialidade, minha expertise, para trazer o meu diferencial da concorrência. Então, a gente consegue conversar um pouquinho também sobre como funciona essa questão de precificação. Então, se for interessante para vocês, só deixar aqui nos comentários, que a gente consegue trazer um pouquinho desses assuntos também, fugir um pouquinho mais dessa parte administrativa, né, Nath? E trazer um pouquinho também da questão comercial. Então, eu conversei um pouquinho ali sobre o lucro contábil, que é esse lucro elaborado pela própria contabilidade, ali com base nos relatórios, extratos e movimentações financeiras da empresa. E tem também a disponibilidade de caixa, que eu já citei um pouquinho, mas vamos elaborar um pouquinho melhor o que seria. Então, pensando novamente lá na questão da compra daquele imóvel em permuta com a venda das suas mercadorias. Esse imóvel não é uma disponibilidade imediata da empresa. Ele fica numa conta ali do balanço patrimonial, que é uma disponibilidade, mas ela vai chegar para você só daqui 5 anos, às vezes mais. Mesma coisa essas vendas parceladas. Você fez uma venda de 1 milhão de um apartamento, mas ela vai ser uma disponibilidade em 120 vezes. Por mês você vai ter um valor que vai entrar, não é algo que você tem de momento. Então, aí que existe essa confusão, né? Conforme eu já comentei, de ter identificado lucro, mas não ter, de fato, a movimentação financeira. Então, esse é um ponto que a gente tem para conversar em relação à percepção de lucro dentro de uma empresa. Primeiro ponto, a gente tem toda essa questão que eu já comentei, mais administrativa, né, de como funciona a empresa. E, por um outro lado, nós podemos ter mesmo uma desorganização dentro da empresa. Em que sentido? À medida que a sua empresa ela acaba faturando às vezes 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões e você sente que ela está só girando, aquele dinheiro entra e sai para pagar conta, entra e sai para pagar conta. Aí é um ponto que você tem que tomar uma posição, sentar e analisar melhor como é que está funcionando o teu fluxo. Por quê? Às vezes você está fazendo muita permuta, então às vezes você está tendo muita venda, mas o dinheiro não está entrando. E como eu comentei, você precisa dessa movimentação na tua empresa. Você precisa de dinheiro girando para fazer mais dinheiro, né? Então, dinheiro gera dinheiro. Então, nesse sentido, você precisa ter esse alerta de, opa, a minha empresa está de fato legal nessa questão do faturamento, eu estou faturando bem e o dinheiro está entrando ou não? Onde é que está ficando esse dinheiro? Às vezes é muita inadimplência, então teria que ser tomadas algumas medidas ali, às vezes consulta de crédito na hora de fazer a venda, dependendo do volume de vendas, né? Às vezes a questão de parcelamento a gente precisa adaptar um pouquinho. Às vezes é uma questão mais técnica, falar ali com o contador. Às vezes o teu modelo de empresarial se encaixa mais um regime de caixa, mas você está hoje no regime de competência, que é o caso ali das consultoras, né? Construtora, grande maioria, difícil achar uma construtora que hoje é com regime de competência, mais regime de caixa por conta dos valores e da forma de atuação em mercado. Então, esse é um ponto que você precisa para justamente elaborar melhor como funciona a tua disponibilidade e teu fluxo de caixa. É um ponto que precisa ser cuidado se você está com essa sensação de que a tua empresa
está faturando para acabar pagando contas. Um ponto também é essa precificação, que pode estar um pouquinho equivocada. Então, às vezes, o custo que você tem em mercadorias, você não está relacionando às outras despesas que você tem. A folha de pagamento, os juros ali dos bancos, né, que a gente comentou que às vezes ficam desapercebidos. Então, taxa de cartão, taxa de boleto, tudo isso acaba influenciando bastante ali na questão de faturamento e recebimento de valores. Então, são pontos que se você sente que a tua empresa hoje está com essa dificuldade de fluxo de caixa, às vezes é até interessante. A gente tem alguns serviços aqui na Conar relacionado à análise desses fatores, né? Então, são serviços mais voltados à consultoria, então fugindo um pouco dessa parte da contabilidade, que a gente consegue visualizar dentro da tua empresa como funciona, às vezes analisar teu fluxo de operação para entender se é o melhor momento para talvez uma alteração do regime tributário, uma alteração de forma de tributação, então regime de caixa e regime de competência, porque no momento que você entra no regime de caixa, o regime de competência, ele já tem algumas demandas que precisam ser atendidas. O regime de caixa tem outras muito maiores. Por quê? Você vai estar se beneficiando de tributar na tua empresa só aquilo que recebe. Então, você precisa ter um controle. O que está inadimplente? Em algum momento, você vai ter que movimentar aqueles valores. Você não pode identificar dentro da tua empresa que houve uma inadimplência e ela ficou ali eternamente nos seus demonstrativos. Em algum momento, você vai ter que identificar uma perda. Ou não. Aquele valor já é mais relacionado é de fato um parcelamento que está ali ativo há muito tempo e o cliente está pagando. Aí, beleza. Mas você precisa ter esse controle da questão de inadimplência, da questão de ter uma conta específica para fazer esses recebimentos. Então, vai exigir um cuidado muito maior naquela questão de não misturar as despesas da pessoa física com a jurídica. Então, o sócio precisa ter muito mais controle daquilo que faz na empresa, porque a gente vai ter que fazer o faturamento, essas análises todas, fechando no centavo as tuas contas bancárias e tuas contas de movimentação. Então, toda essa informação, diferente lá do regime de competência, que a gente normalmente trabalha mais com questão de saldo, então saldo final do mês, saldo final das contas, né? No regime de caixa, a gente tem que trabalhar imprescindivelmente com movimento por movimento. Apesar de aqui na Conar a gente até acabar trabalhando até no regime de competência mais com movimentação específica dentro das contas, mas é um ponto que precisa ser elaborado e precisa ser abordado ali com os empresários, né? Justamente para entender que a gente consegue trazer esse benefício, mas vai exigir uma carga maior de atuação ali por parte da administração da empresa, que vai ter que ter um controle maior de como funciona a sua operação. Agora, trazendo um pouquinho para o lado da parte do sócio, né? Já cheguei a comentar, e até em algumas lives anteriores a gente já comentou bastante sobre isso também, da questão da confusão patrimonial, que é justamente tomar cuidado para não ficar fazendo muitas retiradas irregulares da empresa, cuidar como que funciona essa movimentação empresa-pessoa física, as despesas da empresa paga na empresa, da pessoa física na pessoa física, mesmo que tenha que fazer uma retirada de valores da empresa para uma conta da pessoa física e lá terminar de fazer os pagamentos. Então isso a gente já comentou bastante, que é um ponto que precisa de muita atenção, principalmente em regime de caixa, mas o regime de competência também existe. Agora, nós temos alguns empresários também que conversam conosco, falam, não, tudo bem, eu tive esse lucro ali no meu demonstrativo, mas na minha pessoa física não entrou nada. Na minha pessoa física eu já estou sem limite de crédito, eu preciso fazer um financiamento e não consigo. Então como é que eu faço? Como é que eu faço para esse dinheiro que está movimentando ali na minha empresa? Às vezes ele até entende que na empresa existe aquele valor, mas não vai para a pessoa física, ele não consegue demonstrar toda essa movimentação, todo esse poder econômico que ele tem na pessoa física, que às vezes é onde ele quer fazer a compra dos imóveis, adquirir um veículo novo, fazer um financiamento de uma viagem, fazer uma viagem específica, fazer um financiamento ali educacional, algo nesse sentido. Aí nós entramos na questão da distribuição de lucro e do Prolabore. Como deve ser feita a distribuição de valores para a pessoa física? Então, no Prolabore, como a gente já tinha conversado anteriormente, ele acaba tendo uma tributação. Ele é interessante para questões lá previdenciárias, INSS, né? E questão de segurança do sócio. E esse ponto do Prolabore é interessante a gente fazer uma análise de como está a situação previdenciária, até para lá no futuro, se for uma prerrogativa do sócio, ter uma aposentadoria, mesmo que a empresa se mantenha, mas ter mais essa entrada, né? Então, deveria ser analisado como estão os registros de contribuição dele, né? Porque às vezes, por questão de contribuição, às vezes não é interessante ter um Prolabore tão alto ou tão baixo, porque às vezes contribuiu muito tempo com o mínimo e agora que já está próximo de se aposentar, não valeria a pena ter uma contribuição maior para tentar aumentar, porque ela não vai aumentar muito, você vai acabar tendo um gasto muito maior nesse sentido. Talvez a gente teria que converter ali numa aplicação para ter esse dinheiro em caixa
na pessoa física futuramente. Ou não, ou contribuiu muito tempo com um valor alto e agora a gente consegue até reduzir um pouquinho para não ficar contribuindo tão a mais do que necessário. Então tem essas análises que a gente consegue fazer também. Mas em tese, nós recomendamos pelo menos um salário mínimo para pro administrador da empresa, né? Mas não, eu quero fazer um financiamento, quero financiar uma casa. O Prolabore, ele tem essa disponibilidade de você fazer essa remuneração mês a mês. Você consegue registrar na tua empresa, existe ali 5 mil, 6 mil, 7 mil de retiradas em Prolabore. Vai ter tributado, mas existe essa forma de comprovação de renda que ela é mais rápida de ser gerada, né? Então, alguns meses ali, até um ano, 6 meses, você já consegue comprovar uma renda legal para a questão de financiamento. Agora, a questão da distribuição de lucro vai depender muito mais da questão da lucrabilidade da empresa. Então, normalmente ela acontece ali no final do ano, né? Então, no final do ano, os sócios decidem como que vão distribuir os valores. Às vezes é 50-50, se é sócio único, 100%, né? Mas existe essa necessidade de identificar o momento que vai ser retirado aquele valor. Daí sim, nós fazemos todos os levantamentos, fazemos essa disponibilização ali, então pegamos aquele lucro contábil e fazemos a distribuição para o sócio. Agora, nesse mesmo sentido, a gente tem que analisar o fluxo de caixa da empresa. A empresa tem caixa para a gente fazer essa retirada? Ou aquele valor que deu lucro contábil ali que tem disponível para fazer a retirada é um valor que está parcelado em 120 vezes que o cliente ainda vai receber. Tem que tomar um cuidado nesse sentido. Então, se é um valor que está a receber, você não pode retirar agora. Você não vai ter valor financeiro para fazer essa movimentação da empresa e passar esse valor para o sócio. Então, é um ponto que a gente precisa observar bastante na hora de fazer essas retiradas, é a disponibilidade de caixa. Mesma coisa para a questão do Prolabore. O Prolabore ele é mais tranquilo de fazer? Sim, é uma empresa, é uma despesa que a tua empresa vai estar auferindo todo mês. Posso lançar um Prolabore de 7 mil tendo faturamento de 2? É possível lançar. Agora, se a Receita Federal vai considerar aquilo algo idôneo, porque se você tem um Prolabore ali, um salário de 7 mil reais, porque a tua empresa pelo menos está faturando aquele valor. Agora você faz esse lançamento e tem um faturamento de 2. Eu entendo que a Receita Federal vai identificar que ali tem alguma receita que você teve por fora que não está sendo identificada. Então existe esse cuidado que a gente tem que tomar até na hora de fazer o Prolabore para não colocar valores que estão desconsoantes, não estão alinhados com a realidade financeira da empresa. Até porque, voltando lá, que eu comentei no início, se você tira dinheiro demais da empresa, acaba tirando o Prolabore muito alto e às vezes acaba ficando no 0 a 0 a empresa, né? Fatura e sai como Prolabore. Às vezes você não consegue evoluir tua empresa, contratar mais funcionários, aumentar a tua questão de maquinário, às vezes precisa de um computador novo, tem que comprar na pessoa física porque a empresa não sustenta aquele valor todo, né? Não sustenta aquelas despesas. Então, esses são pontos que a gente precisa observar bastante em relação à questão da lucrabilidade da empresa. O Prolabore, com valor fixo mensal, acaba te permitindo ter um planejamento maior na questão dessa obtenção de financiamentos, obtenção de valores externos, né? Que ele acaba aparentando ter essa solidez maior. Então, é um valor que todo mês entra na tua conta bancária. Então, além de trazer esses benefícios lá previdenciários, né, tem essa questão de solidez. A distribuição do lucro, ela é um pouco volátil. Ela vai depender do lucro. No momento que você comprova a renda nesse sentido, tem outro tipo de análise que os bancos e instituições financeiras acabam fazendo. Depende do caso a caso. Mas, claro, se for uma distribuição do lucro mais considerável, né, às vezes nem acaba influenciando tanto a questão do Prolabore. Então, é interessante sempre criar um plano de negócio mesmo para a tua empresa. Como que eu vou fazer a retirada? Em que momento que eu atingir X faturamento eu vou começar a deixar um valor maior daquele faturamento para a empresa porque já está me suprindo na pessoa física. Então, são pontos que a gente precisa elaborar todo esse plano, toda essa estratégia de como vai funcionar a questão de evolução da empresa também, para não ficar estagnado a todo momento naquele mesmo patamar. A ideia é você começar talvez até ali no meio, ir para o Simples Nacional, lucro presumido, e atingir o lucro real. E melhor ainda se for por questão de descaracterização ali por faturamento, né? Atingir os limites de faturamento de cada área, de cada regime tributário, porque aumento no regime tributário é sinal de que a tua empresa está evoluindo, está construindo patrimônio, construindo as suas atividades, né? Então, significa crescimento. Então, esse é um ponto que a gente sempre gosta de destacar bem, não ter medo da evolução da tua empresa. A tua empresa precisa evoluir, você precisa faturar, para lá no futuro, às vezes até tá mais tranquilo, não precisar nem
tá mais gerindo a empresa, acaba contratando um diretor, uma assessoria para fazer esse processo para vocês. Então, nesse sentido, agradeço a participação de vocês. Qualquer dúvida é só chamar a gente, nós ficamos disponíveis aqui. Acredito que aqui no nossa bio do Instagram tem o nosso telefone para contato, às vezes marcar uma consultoria aqui. Nós costumamos trabalhar com a primeira consultoria de forma gratuita, né? Para justamente apoiar essa questão de tirada de dúvidas, questionamentos que às vezes parecem simples, parece que não tem muito o que pensar por trás, mas não, são algumas questões mais técnicas que precisam ser elaboradas e precisam ser conversadas, porque para nós, às vezes, um questionamento, algo pode ser simples, mas para quem está ali do outro lado não funciona dessa forma. Então não tem esse conhecimento. Então nós ficamos à disposição. Acredito que por hoje é isso e até a próxima.